Você já deve ter ouvido a frase dados são o novo petróleo. Mas para você, que é tomador de decisão, que está na linha de frente do negócio, o que isso significa na prática? Significa que a resposta para como vender mais, como reduzir custo, como prever a próxima grande tendência aí do seu mercado, ela está escondida nos dados. Eu te convido, fica comigo que vamos hoje começar uma nova jornada para transformar você em alguém que sabe exatamente onde e como procurar essas respostas. Fala pessoal, como professor e apaixonado por tecnologia, eu fico muito animado em te dar as boas-vindas. Aqui é o nosso primeiro episódio da série O Blueprint da IA, que é um programa em 12 episódios que conta, com o patrocínio da Bedata. O meu objetivo aqui é ser seu guia. A gente vai junto desmistificar a inteligência artificial, não para a área de TI, mas para você que é gestor, analista, coordenador de qualquer área ou indústria. Eu quero, no final dessa série, que você se sinta seguro e preparado para ter uma conversa produtiva com a área de tecnologia da sua empresa e pedir os projetos de IA que realmente tragam resultado e façam diferença no seu negócio. Vamos começar pelo começo, mas com um pouquinho de rigor. Na ciência da computação, um dado ela é a menor unidade de informação, ela é um registro bruto de um evento e a gente pode assumir que isso é uma observação, uma unidade de algum fato, né? E para ficar mais lúdico, na nossa aula de hoje, pense num dado como uma pista, algo que está te orientando a uma decisão. Por exemplo, quando um cliente abandona um carrinho de compras no seu e-commerce, isso é um dado, ele dá alguma pista para a gente. O número de horas que uma máquina fica parada na sua linha de produção da fábrica, isso é um dado. A nota que um cliente deu ali na sua pesquisa de satisfação, no seu NPS, a quantidade de vezes que a palavra problema aparece nos seus e-mails de suporte, todas essas coisas são pistas, são dados. Sozinhas, elas são apenas observações de acontecimentos. É aqui que esse rigor conceitual nos ajuda a criar uma estratégia. A gente precisa transformar, de alguma forma, esses dados em informação e, em seguida, transformar essa informação em conhecimento. Se eu te disser 7, o que isso significa para você? O 7 é um dado que sozinho não significa praticamente nada. Por quê? Porque eu não tenho contexto, eu não tenho conhecimento nisso. Mas e se eu te falar, o cliente da minha loja de Recife deu nota 7 para o atendimento. Repare que agora eu adicionei contexto. Isso já é um insumo para o gestor da minha loja de Recife tomar uma ação, né? O próximo passo, que é o conhecimento. E como que a gente pode fazer isso? Se eu te disser o seguinte: identificamos que todas as notas abaixo de 8 na loja de Recife, ela está relacionada com atraso na entrega. Isso pode ajudar a gerar uma hipótese de que, se a gente melhorar a logística da loja, a gente aumenta a satisfação e, consequentemente, retém o cliente, né? Então veja só, esse processo ele funciona de uma forma fluida. A gente sai de um número, passa para uma decisão de negócio, que pode economizar dinheiro, reter cliente, aumentar a satisfação, e faz tudo isso baseado em IA. E é isso que a gente vai ver nessa série. Como a gente automatiza e escala essa busca por conhecimento num volume de pista, de dados absurdamente grande, que dificilmente algum ser humano conseguiria fazer sozinho, fazer na unha. Então a gente vai olhar e como resolver esse problema. Beleza, Nogari, entendi. Mas por que essa urgência toda agora? Por que tantas fontes de dados aqui estão explodindo para o nosso negócio? Bom, vamos lá. Antes, você olhava ali sua planilha de venda, seu Excelzinho. Hoje, seu cliente deixa a pista no site, no app, nas redes sociais, no chat de atendimento, nos eventos que ele participa. Tudo que ele faz digitalmente deixa um rastro. E é aí que a gente ataca. Por exemplo, se você trabalha com marketing, seu cliente está dizendo o que ele quer comprar. Se você é de finanças, os dados de mercado estão mostrando um monte de tendência que pode aplicar algum risco. Se você é de RH, o engajamento dos funcionários aponta para um determinado problema de cultura, né? Então, assim, são várias possibilidades. E aqui que essa nossa analogia do petróleo se encaixa perfeitamente. O petróleo bruto, que é extraído lá do solo, ele é inútil para o consumo final. Ele precisa ser refinado, ele precisa visar gasolina, que é um produto de valor, né?
Da mesma forma, o nosso produto, o dado é caótico, e eu preciso transformar ele para tirar ele do dado bruto e valer alguma coisa. E para gerar esse valor, a gente precisa refinar, que é coletar, armazenar, limpar, organizar, analisar e tomar uma decisão em cima disso. É essa refinaria que hoje a gente chama de pipeline de dados, e ela é peça fundamental para a gente trabalhar com IA. Porque afinal, né, essa máxima que a gente trabalha aqui já comenta várias vezes, os nossos modelos são tão bons quanto os dados que a gente usa para trabalhar neles. Então, se eu tenho um dado ruim entrando no meu modelo, eu vou ter um modelo que vai responder de forma ruim. Ou seja, garbage in, garbage out. Entra sujeira, sai sujeira. É aqui que a mágica acontece. Bom, eu preciso dizer, não é mágica. Isso aqui é ciência aplicada. Muitos pensam que a inteligência artificial nasceu agora, com essas ferramentas incríveis de IA generativa que a gente viu de 2022 para cá, como ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral e várias outras. Mas isso seria como olhar para um arranha-céu e achar que ele foi construído da noite para o dia, né? A verdade é que os fundamentos, os vários blueprints de inteligência artificial, eles começaram a ser desenhados há muito tempo, há mais de 80 anos, né? Isso remete lá a 1943, muito antes do primeiro computador pessoal, onde dois pesquisadores, o Warren McCulloch e o Walter Pitts, publicaram um trabalho que mudaria tudo nessa disciplina. Eles criaram o primeiro modelo matemático de um neurônio. Basicamente, eles criaram o primeiro tijolo, a primeira pecinha de Lego teórica de um cérebro artificial. Pelo menos o que deu base pra gente, né? Eles mostraram que era possível, pelo menos em teoria, construir um sistema que imitasse, ali de alguma forma, o pensamento humano. O termo inteligência artificial em si, ele só foi cunhado oficialmente um pouco depois, em 1956, numa conferência que reuniu os grandes pensadores da época. De lá para cá, a área passou por várias primaveras de otimismo e invernos de pouco investimento e muita descrença. E por várias décadas, a IA era apenas uma promessa que parecia sempre distante. E, beleza, e o que mudou? Por que se fala tanto de IA agora? Bom, duas coisas importantes que a gente pode olhar. Primeiro, a gente tem um grande volume de dados, né? Aqueles pioneiros jamais poderiam imaginar essa enxurrada que a gente tem. Isso é petróleo para alimentar aqui os nossos projetos. E segundo, a gente tem um poder computacional absurdo. Hoje a gente tem placas de vídeo com GPUs, a gente tem os tensores, tem um monte de coisa que ajuda a processar tudo isso numa velocidade muito impressionante. Então veja só, a refinaria ela não foi inventada ontem, né? As plantas dela vêm sendo desenhadas ali e aperfeiçoadas também há muitas décadas, né? O que aconteceu é que agora a gente tem petróleo suficiente, né? Tem dado suficiente para isso. E mais, né? Tem máquina que processa, a gente consegue fazer isso funcionar numa escala industrial. E é essa refinaria moderna que garante, né, que tudo isso funcione com base em estatística e matemática. Não em achismo, muito menos em mágica. Quando você, que é um gestor de marketing, quiser fazer uma campanha para clientes com maior chance de cancelar um serviço ou deixar a sua base, você não precisa mais achar que sabe quem são eles. Você vai simplesmente chegar no seu time de tecnologia e pedir: olha, eu preciso de um modelo que analise os dados de uso, de suporte e preveja o risco de churn de cada cliente. Percebe como o pedido fica mais claro? Você não pediu uma IA, você resolveu um problema. Até porque IA é ferramenta e tem que ser tratada como tal. Eu vou te contar um segredinho. Nem sempre você vai precisar de inteligência artificial no seu projeto. Pode ser que o que resolva o seu problema seja apenas um dashboard muito bem feito. Você apresentou um problema de negócio, que é prever churn, e deu pistas sobre quais dados podem ser usados como matéria-prima, que é o dado de uso, de suporte. Essa é a ponte que a gente quer construir aqui. Aí é a ferramenta, a refinaria, que permite que você faça perguntas muito mais complexas ao seu negócio e obtenha resposta baseadas em evidências, não em achismos. Isso é o grande valor que a gente tem para aplicar IA. Então, resumindo a nossa primeira aula. Os dados são as pistas, né, a matéria-prima, que é o tal do seu petróleo. A IA é a refinaria que transforma essas pistas em estratégia de negócio. Beleza? Tá claro? Agora que você já entendeu o porquê, a próxima pergunta óbvia de qualquer gestor, qualquer líder é: ok, e como que a gente começa a coletar e guardar
essas pistas de forma segura e organizada. Bom, essa é a nossa próxima aula. E no próximo episódio, a gente vai abrir as portas dessa sala de máquinas da nossa refinaria e entender como funciona a captura dos dados e esses ambientes transacionais. É o primeiro passo, que vai ser mais prático, para a gente construir de fato a nossa refinaria, né? Você não vai querer perder isso. E aí, gostou dessa nossa primeira aula? Se essa conversa te deu ideia, vai de alguma forma ali ajudar o seu negócio, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e, claro, ativa a notificação para você não perder nenhum outro episódio aqui do nosso programa. E, claro, fica à vontade para usar os comentários e trazer alguma ideia para a gente conversar. Me diga aqui qual que é a área e qual que é a pergunta do seu negócio que você gostaria que a IA ajudasse a responder. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos episódios.